O Oscar é do Brasil. Neste domingo, o país conquistou seu primeiro troféu na história de suas participações na premiação, levando a estatueta de melhor filme internacional com o longa Ainda Estou Aqui. Fabrício Knights, que chega novamente aqui ao vivo e conta todos os detalhes, né, Fabrício, nessa campanha vitoriosa. Onde você está, hein? Conta pra gente. Tô num cinema aqui na Avenida Paulista, Soraya, o Reserva Cultural. Por aqui estão passando praticamente todos os filmes do Oscar, incluindo Ainda Estou Aqui, que hoje teve uma sessão só, mas uma sessão que ficou completamente lotada no comecinho da tarde. E aí o pessoal aqui do cinema já me falou, vamos abrir mais sessões, porque tem cada vez mais gente querendo assistir o filme, que já é um sucesso de bilheteria aqui no Brasil e fora do Brasil também. Agora há pouco teve uma exibição aqui de um completo desconhecido, filme que conta a história do Bob Dylan, e que também concorreu ontem ao Oscar. Além de Ainda Estou Aqui, que foi o destaque, claro, aqui pra gente no Brasil, né? O primeiro Oscar pro nosso país, na categoria de melhor filme internacional, concorrendo pela primeira vez na categoria de melhor filme também. O cinema brasileiro chegou lá, não ganhou, mas concorreu pela primeira vez. E a Fernanda Torres, que concorreu na categoria de melhor atriz. O destaque acabou sendo o filme Anora, que venceu o prêmio de melhor filme. Aliás, ganhou 5 estatuetas no total. Melhor filme, melhor montagem, melhor roteiro original, prêmio de melhor direção, que foi pro Sean Baker, que é o diretor de Anora, e a atriz Mikey Madison ganhou o prêmio de melhor atriz, superando a Fernanda Torres e também a Demi Moore, as duas que eram consideradas as favoritas para esse prêmio. A gente lembra bastante do Emília Pérez, né, que foi o nosso grande rival aí nesses últimos meses, teve o maior número de indicações, foram 13, mas o pessoal saiu meio que de mãos abanando, foram apenas 2 estatuetas de 13 que eles estavam concorrendo. Emília Pérez, que é um filme francês que se envolveu em muita polêmica nos últimos meses, ganhou os prêmios de melhor canção original pela música El Mal e também a de melhor atriz coadjuvante com a participação da americana de origem dominicana Zoe Saldanha. Quem também recebeu 2 estatuetas, o filme Duna, parte 2, ganhou os prêmios de melhor som e melhores efeitos especiais, e aquele musical Wicked, que inclusive está nos teatros em vários países, ganhou como melhor figurino e também melhor design de produção. O Brutalista, um filme que chamou bastante atenção também nos últimos meses, era um dos favoritos para o Oscar ontem, levou 3 estatuetas. Foram as seguintes: a melhor fotografia, melhor trilha sonora original, e também o Adrien Brody ganhou o prêmio de melhor ator. É a segunda vez que ele ganha esse prêmio, já tinha vencido lá em 2002 pela participação em O Pianista, de Roman Polanski. Também outros filmes que estão aqui em cartaz, inclusive, e que chamaram bastante atenção, ganharam prêmios. É o caso do Conclave, venceu um prêmiozinho só, que foi de melhor roteiro adaptado, mas já é uma grande vitória. E também A Substância, que é o filme que participa da Demi Moore, venceu o prêmio de melhor maquiagem. E aí tem também um destaque muito bacana, viu, Soraya? Porque o Brasil ganhou o primeiro prêmio ontem no Oscar como melhor filme internacional, mas teve um outro país também que teve esse gostinho de vencer o Oscar pela primeira vez. Foi a animação Flow. É uma história de um gato meio aventureiro, meio brincalhão, que vai conhecer o mundo, digamos assim, vai se aventurar. E é um filme, uma animação que não tem nenhum diálogo. Ele é completamente sem diálogos, mas enfim, ganhou esse prêmio. Também teve o prêmio de melhor documentário para No Other Land, que é um filme palestino, conta a história de 4 ativistas lá na Cisjordânia, um discurso bastante forte, inclusive na hora de receber o prêmio. E o melhor documentário de curta-metragem para Única Mulher na Orquestra, que conta a história de Orrin O'Brien, que é a primeira musicista da Orquestra Filarmônica de Nova York. Também encerrando aqui esse nosso passeio pelos prêmios do Oscar, o ator Kieran Culkin venceu o prêmio de melhor ator coadjuvante pela participação em A Verdadeira Dor. Ele fez uma brincadeira ali na hora de receber o prêmio, disse que a esposa dele tinha feito uma promessa deles terem mais um filho se ele ganhasse o Oscar. E aí ele cobrou ela lá na frente de todo mundo, falou, chegou a hora, ganhamos o Oscar, agora vamos fazer essa promessa virar realidade. Então por aqui,
muita gente vindo curtir os filmes que estavam ontem no Oscar. A Nora teve uma sessão à tarde que também estava lotada e vai ter mais uma sessão agora à noite. E claro, toda a expectativa para Ainda Estou Aqui, que já fez história. Mesmo se não tivesse levado nenhum prêmio ontem, já seria histórico. Mas ainda bem que levou, ainda bem que o cinema brasileiro foi alçado ao maior patamar da história da indústria cinematográfica para o nosso país e que venham outros prêmios e outros filmes de bastante qualidade também aqui para o nosso cinema, né, Soraya? Sem dúvida, foi esse clima de Copa do Mundo que a Fernanda Torres tanto falou que não queria que ficasse, mas com o brasileiro não tem jeito, todo mundo torceu, ficou na expectativa, sem falar as fantasias ali de Fernanda Torres espalhadas por todas as cidades e blocos aqui do Brasil. Foi demais, todo mundo ali torcendo, vibrando. Obrigada, Fabrício, pelas suas informações. E aí, vocês assistiram aos filmes, à premiação? Não assisti à premiação, vou ver o filme esta semana. Eu costumo ver todos os filmes do Oscar antes. De uma vez? De uma vez eu pego para ver, que geralmente é nessa época, né? Que tem muitos bons filmes, né? Por conta do Oscar, mas esse ano, por conta do trabalho, não consegui, mas pessoas que eu confio muito no gosto cinematográfico falaram muito bem desse filme. E, Soraya, não deixa de ser curioso, né? Porque há praticamente mais de 25 anos, Walter Salles era o diretor de Central do Brasil e a mãe era Fernanda Montenegro. E agora a filha venceu o Globo de Ouro e ganha o Oscar, o filme aí do Walter Salles, que aparentemente aí foi muito bem dirigido. E aí, Segré, estava na expectativa, surpreendeu o resultado? Não, eu torcia Brasil, o fato de ganhar um Oscar, e pela primeira vez é uma notícia muito boa para o cinema brasileiro. Lamentei muito que foi um discurso politizado em termos dessa apresentação, não do Oscar em si, mas do filme que era para ser, mas se não fosse pelo governo, porque na época do Bolsonaro, e quando você entra na política, tira um monte de gente que de repente gostaria de assistir o filme e que não assiste por essa politização. Mas o assunto pega sempre. Quando a gente fala de governos ditatoriais, são filmes que chamam muito a atenção e, obviamente, pelo que parece, para aqueles que são os júris do Oscar, tem uma sensibilidade importante. Devemos lembrar que quando a Argentina ganhou também um Oscar foi pela História Oficial, que falava exatamente do que tinha acontecido na época da ditadura argentina. E aí, Piperno, assistiu? 40 anos atrás. Sim. Assisti quase todos esses filmes, algumas premiações, enfim, me surpreenderam bastante. E eu sou fã do filme, de quem fez o filme, do elenco e da história. Veja, aliás, a Fernanda, ela marca época, né? Ela se torna uma personagem central na história do cinema brasileiro, porque enfim, a Fernandinha Torres, em 1986, ela ganhou a Palma de Ouro em Cannes. A gente está falando de 39 anos atrás. Então ela tem Palma de Ouro, ela tem Globo de Ouro e agora quase ganhou o Oscar, né? Enfim, foi indicada. Então se torna, assim, talvez a figura mais relevante entre os atores brasileiros de carreira internacional. Agora, o filme, claro que ele foi objeto, sim, de muita politização. Eu acho até que, em certa medida, de justa politização. Eu vi ontem, por exemplo, muitas manifestações de gente torcendo contra e tal. Obviamente, uma grande torcida a favor. Porque, veja, é óbvio que o filme retrata a situação de uma família e tem como moldura os anos de chumbo, a terrível ditadura militar aqui no Brasil. Então, amanhã depois, daqui a algumas décadas talvez, é possível que a gente assista Ainda Estou Aqui, retratando o atual período da Venezuela. Porque eu sempre repito que se existe algo que a humanidade ainda não foi capaz de inventar, é uma ditadura boa e generosa com o seu povo. Nenhuma foi. Como a do Maduro não é agora, como a assassina ditadura militar do Brasil também não foi naquele tempo. Então, faltam escrúpulos àqueles que acham que, puxa, aquele período foi bom, ou, afinal de contas, aquilo foi, enfim, necessário. Não é, de hipótese alguma, necessário você mandar as suas forças de segurança na casa de uma pessoa apenas porque ouviu dizer, porque tem algum tipo de suspeita infundada e você, com isso, então, violentar uma família. Veja, então eu acho que ele
tem que provocar essa reflexão, esse tipo de reflexão, sim. Ditadura é ruim, qualquer que seja ela, em qualquer momento da história. Inclusive, a história de Eunice Paiva, Rubens Paiva, foi assistida por mais de 5 milhões de brasileiros aqui no Brasil, fora, como o Fabrício diz, né, mais de 17 países lotaram as salas de cinema. Inclusive, a gente pode até dizer que o prêmio mesmo, né, Zé, mesmo se não conquistasse nenhuma taça, já tinha conquistado fora ali dos holofotes da premiação do cinema mundial, porque levar tanta gente assim para a sala dos cinemas já é uma grande conquista, né? Se falando em filme brasileiro, né? E conquistou muito dinheiro, foi um filme muito rentável, né? Centenas de milhares de dólares. Então, um filme muito rentável. É um filme perfeito, tecnicamente, de um diretor que tem experiência, que tem dinheiro e que tem uma larga experiência. Ele não é a primeira vez que ele foi indicado para o Oscar, é a primeira vez que ganha, né? E sempre viveu disso e os filmes dele, alguns centáveis no Brasil. A história é uma história muito boa, né, escrita por uma pessoa que viveu, e eu já o conheço, de leitura dos seus livros, e isso acabou promovendo essa tempestade perfeita no sentido de melhorar tudo. Tudo, foi muito perfeito, casou muito um momento histórico em que o mundo discute aí entre ditaduras e não ditaduras, de ameaça à democracia, tudo foi muito perfeito. Depois de Eles Não Usam Black Tie, foi o filme que eu assisti mais assim ligado a um debate ideológico, né? Que passa, no fundo, todo esse debate aí de que coloca a direita como uma direita durona e aliada a ditadores. Não é verdade. Os conservadores, os liberais, não toleram ditadores. O ditador, a primeira coisa que ele mata é o mercado. O ditador, ele é muito próximo da esquerda, que é estatizante, de aumentar o Estado. Então, assim, mas é um filme, enfim, muito bom. É uma grande vitória para o país, isso acaba turbinando aqui o mercado de atores do Brasil que começam a atuar lá fora, como Selton Mello e outros também já atuam, né? Então, é muito importante, economicamente, porque vai propiciar a criação de novas obras, novos filmes, né? É muito bom para o Brasil, muita gente nem conhecia o Brasil, descobre que existe um Brasil aqui e que a capital do Brasil não é Buenos Aires. Enfim, foi tudo muito bom. É um palco maravilhoso, não poderia ser melhor. Agora, como toda obra de arte, ela tem as suas interpretações e deve ser vista exatamente assim, fazendo esse filtro. Horas 49 minutos, o Gani pediu aqui a palavra antes do... Não, eu concordo absolutamente com o que o Zé falou, inclusive há uma leitura do Hayek, né, do Caminho da Servidão, onde ele mostra ali que os regimes nazifascistas, na verdade, eles são regimes de esquerda. Que tem muito, não, pode ler lá no Caminho da Servidão, porque há muita semelhança, Piperno, há muita semelhança com... Não, mas deixa eu te falar porque o Estado gigantesco, o fim das liberdades individuais, então tem muita semelhança com o comunismo, e inclusive é um fato histórico, e há um fato histórico, seu Fábio Piperno, de que a esquerda progressista, à época, apoiava esses regimes. Não é verdade. Mas aí foi... Não, tá lá no Caminho da Servidão, você discute com o Hayek, pô. Se ele é mentiroso, é problema meu. Não, eu tô trazendo aqui e eu acho que são primo-irmãos, mas eu queria falar do cinema. É porque o Zé deu essa deixa, não era nem o que eu ia falar, mas eu concordo absolutamente, resolvi aqui citar o Caminho da Servidão. Mas eu queria dizer... Que a esquerda nazista, que a direita nazista matava os comunistas, como aliás os economistas Era uma briga entre a esquerda, Piperno. Foi uma briga entre a esquerda. Bom, primeiro, tá lá. Com todo respeito, isso é uma farsa histórica. Não é uma farsa. Mas deixa eu falar disso. Pera lá, outra coisa. A direita de Pinochet, a direita do Brasil, a direita da Argentina, abastecida com os Chicago Boys,
Chicago Boys, economistas liberais, assassinaram quase toda a esquerda latino-americana. E aí alguém tem a cara de pau de falar que regime ditatorial aqui na América Latina era de esquerda. Ora... Não, eu tô falando... Não. Peraí. Eu estou falando que os regimes nazifascistas lá na Europa, citei o Hayek, e eu concordo com a leitura do Hayek, de que há muita semelhança com o comunismo. Foi uma briga entre as esquerdas, foi uma dissidência ali da esquerda. É isso que eu estou falando. O Zé, por um lápis, talvez disse que os regimes aqui da América Latina, os regimes ditatoriais eram de esquerdas, porque inclusive eles vitimavam o mercado. Não, eles vitimavam partidos de esquerdas, partidos comunistas, sociais-democratas, todo mundo, e traziam exatamente para os seus governos os Chicago Boys. O que Chicago Boy tem de esquerda? Vamos lá. Vamos embora para outro assunto, só para a gente finalizar. Eu só quero falar da segunda parte do que o Zé falou. Quando o filme é muito bom, a arte supera. Você não consegue fazer uma interpretação se o filme é de esquerda, de direita, né? Então eu pego, Beleza Americana, é um filme de esquerda ou de direita? Eu não sei, o filme é genial, ele está acima disso. Forrest Gump. E outra coisa que a gente não pode confundir é a posição do diretor ou do roteirista com a obra. Então, por exemplo, o Tarantino é um dos maiores ativistas de esquerda dos Estados Unidos. Eu discordo de absolutamente tudo que o Tarantino fala. No entanto, enquanto diretor, ele é genial. Pulp Fiction supera a arte, supera a discussão esquerda-direita.